Fala pessoal, vamos aí resolver mais uma questão do Enem? Acompanhe a leitura. Em um sistema de dutos, 3 canos iguais de raio externo 30 centímetros, olha só que informação interessante, canos iguais de raio externo de 30 centímetros são soldados entre si e colocados dentro de um cano de raio maior de medida R. Para posteriormente ter fácil manutenção, é necessário haver uma distância de 10 centímetros entre os canos soldados e o cano de raio maior. Essa distância é garantida por um espaçador de metal conforme a figura. Pessoal, eu dei uma caprichada aí na figura do Enem, ok? Então nós temos aqui, ó, o nosso espaçador de metal de 10 centímetros e os meus 3 canos iguais, soldados um no outro. Utilize 1,7 como aproximação para a raiz quadrada de 3. Bem, isso é uma informação interessante, então provavelmente nós vamos ter que usar a raiz quadrada de 3. O valor de R em centímetros é igual a... O valor de R, ele quer que a gente encontre o raio. Bem, nós não temos muitas informações, não é verdade? Então, toda vez que se tratar de geometria e não tiver muitas informações, pegue a sua régua, o seu lápis ou a sua lapiseira e comece a traçar algumas linhas para tentar te auxiliar e chegar numa resposta. Muito bem. Por exemplo, nós temos círculos. O que nós podemos encontrar aqui? O centro de cada um dos círculos. Então, vamos lá. Vamos encontrar o centro dos meus círculos, das minhas circunferências. Tá ok? Círculo é a parte de dentro, a circunferência é a borda. Enfim, vamos encontrar os centros. Achei os centros. Olha só, pessoal. O centro das 3 circunferências parece um triângulo. Então, vamos traçar aqui as linhas de um triângulo. Olha só. Ele quer que a gente encontre o valor do raio R. O raio R vem aqui deste ponto até a borda. Então, deste ponto até a borda aqui de cima também é o raio R. Eu sei que esse pedacinho aqui vale 10 centímetros. Eu sei também, ó, do centro até a borda da circunferência, que vale 30 centímetros, porque eu estou trabalhando com 3 canos iguais de raio de 30 centímetros. É informado no enunciado. Na própria figura, é informado isso. Quando ele tem aqui do centro até a borda dessa circunferência, ele marca 30 centímetros aqui no raio dessa pequena. Então, o raio é igual em todos os lados. Quer dizer, em qualquer ponto da circunferência, em relação ao centro. Então, eu já tenho a medida de 10 centímetros, já tenho essa medida de 30 centímetros. Legal. Falta encontrar quem? Do centro dessa circunferência maior até o centro da circunferência menor. E eu vou chamar esse valor de x, porque eu não tenho ele, eu não sei. Eu sei que ele é maior do que o raio, ele é maior do que 30. Certo? Então, bem, nós já achamos um triângulo e já achamos que a gente só precisa achar a altura do ponto desse triângulo até o vértice. Esse vérticezinho aqui. Vamos tentar traçar algumas retas que passem por esse ponto. Por exemplo, acabei de traçar uma reta que coincidiu aqui em cima do raio. Olha só que interessante, ela vai do vértice até este lado, o lado oposto do triângulo. Olha só, ela passa bem no meio das duas circunferências. Então, pera lá. Do ponto central da circunferência menor até esse borda, eu tenho o quê? 30 centímetros, que é o raio. Dessa outra circunferência que é igual até a borda, eu também tenho 30 centímetros. Então, a gente acabou de descobrir uma coisa importante. Esse ponto aqui, ó, que eu vou fazer ele de preto para destacar, ele é o ponto central deste lado do triângulo, ou seja, ele é o ponto médio desse lado do triângulo. Interessante. Então, essa reta que passou pelo vértice, passou por esse ponto e encontrou a mediana do triângulo, ponto médio do triângulo, aliás, tem um nome específico, a chamada de mediana. Tá ok. Vamos tentar traçar outra mediana? Vamos, olha só.
ela saiu do vértice do triângulo, passou pelo meu bolinha do centro e cruzou aqui o lado oposto. Também exatamente na metade, olha só, a metade dos dois círculos, aliás, passa no meio dos dois círculos, então ela fica na metade do triângulo. Se você for olhar desse ponto aqui eu tenho 30 centímetros, desse ponto até aqui eu tenho 30 centímetros. Vamos tentar traçar uma terceira mediana passando por esse ponto. E eu tenho, ó, ela passa por esse ponto e passa no meio dos dois círculos, das duas circunferências. Então, ele aqui passa também aonde? No ponto médio. Se eu tenho três retas que passam pelo ponto médio e vão até o vértice oposto, eu tenho três medianas. E lá, da geometria, a gente sabe que a intersecção de três medianas em um triângulo gera um ponto, que é esse ponto central, ele é chamado de baricentro. Eu tirei, ó, essas medidas aqui que a gente usou para descobrir que era o ponto central, só para ficar mais limpo o desenho. Então aqui, as minhas três medianas se encontraram justamente nesse ponto. E esse ponto é o baricentro. E o baricentro, ele é muito especial, porque ele tem uma propriedade. Olha só, do baricentro, que é esse ponto, até o vértice, sabe qual é o tamanho? 2/3 do tamanho total da mediana, que vem do lado oposto até o vértice. Opa! Então você quer me dizer que deste ponto aqui de cima, deste vértice do triângulo até o baricentro, ele equivale a 2/3 da medida total se eu pegar o vértice até aqui embaixo. E isso vale, pessoal, para qualquer uma das medianas. Então, por exemplo, do baricentro até esta outra mediana aqui é igual a essa distância é igual a 2/3 do tamanho total da mediana, que vai até o outro lado. O mesmo ocorre aqui. Do centro até o vértice é igual a 2/3 do tamanho total dessa mediana. Muito bem, deixa eu apagar tanta informação aqui da minha figura. O que me interessa é apenas uma coisa. É descobrir esta altura aqui, que vem do ponto central até este vértice. Ponto central não, vem do baricentro até esse vértice. Muito bem. Por que eu quero descobrir isso? Para poder descobrir o tamanho do raio. Porque o raio não é igual a esses 10 centímetros, mais a esses 30 centímetros do raio, mais essa altura aqui que eu chamei de x. Sim, e essa altura x, vou colocar aqui, x é igual a 2/3 do tamanho total dessa mediana. Certo? Muito bem. Mas qual é o tamanho dessa mediana? A mediana, ela vai do vértice até o lado oposto. Se você observar, ela é a altura do triângulo. E esse aqui não é um triângulo qualquer. Ele é um triângulo equilátero, porque todos os lados são iguais. Ó, tem 30 centímetros mais 30, 60. Então, tem um triângulo equilátero com 60 centímetros de lado. Então, o x nada mais é do que 2/3 da altura desse triângulo, que é igual à mediana. A altura desse triângulo coincide com a mediana. Pelo baricentro, 2/3 da mediana, então aqui nós vamos ter 2/3 da altura. Como é que calcula a altura do nosso triângulo equilátero? Eu até apaguei o H, vou colocar aqui direto. A altura do nosso triângulo equilátero é igual ao valor do lado do triângulo vezes raiz de 3 dividido por 2. Quanto que vale o lado desse triângulo? Ele vale 60, ó, 30 mais 30 é igual a 60. Então, no lugar do L, eu vou colocar o 60. E agora, posso simplificar? Posso. Se você tem dúvida com simplificação, vai lá no Calcule Mais na parte de dicas que eu ensino a simplificar, ok? Eu vou simplificar o 2 com esse 2. Vai ficar x igual a 60 dividido por 3 vezes raiz de 3.
60 dividido por 3 é igual a 20. Então, x é igual a 20 vezes raiz de 3. Quanto que é 20 vezes raiz de 3? No enunciado falou, utilize 1,7 para aproximação de raiz de 3. Então, x é igual a 20 vezes 1,7. Quanto que vale o x? O x é igual a 34. Então, eu já descobri que do baricentro até o vértice do triângulo vale 34. Então, vou substituir aqui na minha equaçãozinha. Então, qual é o tamanho do raio? O raio mede 10 centímetros mais 34 centímetros, mais 30 centímetros, que é o valor aqui do raio, mais 34 centímetros, que é o valor do vértice até o baricentro. Fazendo essa continha, essa soma, 34 mais 30 é igual a 64, 64 mais 10 é igual a 74. Então, esse daqui é o tamanho do raio. Voltando lá nas alternativas, você vai ver que a alternativa correta é a letra C, ok? Espero que você tenha gostado. Não deixe de se inscrever no canal para saber de novas videoaulas. Um grande abraço e até a próxima. Fui!